Olá, caro aluno! Iniciaremos neste momento a nossa unidade 3, cujo tema é Ensinar e Aprender uma História Dinâmica. Neste capítulo, destacam-se questões do ensino e da aprendizagem para o ensino de história do primeiro segmento do ensino fundamental no primeiro e segundo ciclos. Podemos verificar, através dos parâmetros curriculares nacionais, no segundo ano do ensino fundamental, a compreensão das noções básicas sobre a definição de história, tempo cronológico e histórico, sociedade, trabalho e cultura. Verifica-se ainda que o ensino da aprendizagem de história tem nas etapas iniciais do ensino fundamental como característica principal o desenvolvimento de atividades em que os alunos compreendam semelhanças e diferenças, além de possibilitar aos alunos as permanências, mudanças e transformações que ocorrem no modo de vida social, cultural e econômico de sua cidade, despertando o entendimento para questões do presente e do passado, fazendo leituras de diferentes obras humanas que lhes possibilitem uma aprendizagem com significado. Para Ausubel, estruturas cognitivas são estruturas hierárquicas de conceitos que explicitam as representações do indivíduo. Assim, os conceitos já aprendidos determinam novas aprendizagens e são por elas modificadas. A história é o estudo das ações humanas, da própria experiência, e busca compreender as diferentes formas como homens e mulheres em diferentes tempos e espaços viveram e se relacionaram no convívio em sociedade. Caro aluno do curso de Pedagogia, entende-se que estudar história leva-nos à compreensão da diversidade humana, à compreensão desse ser que é o próprio construtor da história, social e cultural, nos diferentes tempos e espaços. Segundo os PCNs e o conteúdo programático do terceiro ano do ensino fundamental, deve-se ampliar os conceitos de sociedade, política e economia, onde a criança já passa a refletir e se expressar de maneira mais sistemática, demonstrando crescimento emocional e intelectual. Ao professor, cabe a grande tarefa de elaborar atividades para desenvolver competências e habilidades de seus alunos, criando novas possibilidades nessa etapa do ensino. Sabe-se que o livro didático é um excelente meio para atingir suas expectativas, mas não é o único. A utilização de pesquisas em jornais e revistas com assuntos pertinentes aos conteúdos dados poderá estimular a criança à leitura de diferentes fontes, além desse incentivo à pesquisa e à interação, com fatos e acontecimentos do momento que também poderá ser complementado com filmes adequados ao assunto, interesse e idade das crianças. Nosso aluno, nas séries iniciais, é muito curioso, por isso é importante sempre levar curiosidades para a sala de aula. Na história da humanidade, surge então a escrita. Descobrimos que é através dela que podemos expressar tudo aquilo que pensamos ou falamos. É a melhor forma de mostrar que tudo que falamos pode ser registrado. Essa é uma incrível descoberta para a criança. Escrevo tudo o que falo e penso. Segundo Sampson, a invenção da escrita aparece tardiamente com relação ao aparecimento da linguagem. Afirma que apareceu depois da chamada Revolução Neolítica e a sua história pode ser dividida em 3 fases: pictórica, ideográfica e alfabética. Assim, verifica-se que a fase pictórica corresponde aos desenhos ou pictogramas. Neste momento, não são associados ao som, e sim à imagem que representa. Esta fase pode ser observada em inscrições antigas na escrita asteca ou nos quadrinhos. Já na fase ideográfica, tem-se os símbolos gráficos, usados para representar uma ideia. Por exemplo, pode-se citar, nos dias de hoje, os sinais de trânsito. Os motoristas se orientam através destes símbolos, que têm para todos o mesmo significado. A fase alfabética se caracteriza pelo uso das letras.
se originou nos ideogramas, mas perdeu o valor ideográfico, assumindo uma nova função da escrita, a representação puramente fonográfica. O ideograma, por sua vez, perdeu seu valor pictórico e passou a ser simplesmente uma representação fonética. Conclui-se toda a fala anterior com o pensamento de Vygotsky, pois afirma que para aprender a ler e escrever, a criança precisa fazer uma descoberta básica. Ela pode desenhar não apenas coisas, mas também a própria fala. Além disso, ele nos diz que é na interação com os seres mais velhos que a criança se desenvolverá mais. Estamos vivendo um período de muitas mudanças, com significativos avanços tecnológicos e transformações nos meios de comunicação. E o professor, não só de história, mas todo professor precisa estar atento para acompanhar esse ritmo cada vez mais acelerado. As informações nos auxiliam a entender melhor as diferentes formas de comunicação e sua relação com o ensino de história. Afinal, a história é dinâmica. Com a modernidade, tivemos o aparecimento do registro das imagens, que possibilitou a fotografia, que é a imagem estática, e o cinema, a imagem em movimento, e do registro de sons. Selva Guimarães Fonseca afirma que o fato de inserir a apresentação de filmes na sala de aula, de artigos de jornais e da televisão proporciona maior estímulo ao trabalho com a interdisciplinaridade, por exemplo. A utilização de obras cinematográficas de qualidade, especialmente pela disciplina de História, pode servir para ampliar o campo temático e documental, dando condições ao aluno de conhecer diferentes abordagens, conceitos e lhe propor reflexões sobre o seu próprio espaço histórico e social. O filme é uma excelente estratégia para estimular a participação dos alunos nas aulas. Marcos Napolitano afirma que é imperioso que o professor realize previamente uma reflexão sobre o filme que será exibido e o situe em seu contexto histórico. Portanto, caro aluno, passar um filme simplesmente para dizer que está fazendo uso da tecnologia não é válido. Por isso, caberá ao professor assistir ao filme escolhido antes de apresentá-lo a seus alunos, a fim de planejar com antecedência sua proposta de trabalho. Enquanto docentes, estamos sempre buscando tentativas e justificativas para as necessidades ou dificuldades relacionadas ao ensino. Porém, artifícios audiovisuais, seja o cinema, a televisão, a música, não podem ser interpretados como elementos que irão proporcionar a salvação da instituição escolar ou do ato de ensinar. Durante longos e longos anos, séculos e séculos, a humanidade sempre registrou sua história no mundo, em diferentes tempos e espaços, marcando e reforçando nossas lembranças, a memória humana e sua história, experiências que marcam a passagem de alguém pelo mundo. Das nossas experiências vividas, surgiram as histórias, os fatos e o registro causal dos acontecimentos. A construção do saber histórico nas séries iniciais do ensino fundamental, o uso de fontes, cujo objetivo é refletir sobre a prática docente e discente. A disciplina de História poderá ser melhor interpretada e compreendida pelos alunos a partir do momento em que o docente se conscientizar da importância de um ensino significativo na disciplina. A família, a comunidade, a escola, os grupos sociais. Cada ser humano faz parte de um determinado grupo, de culturas e hábitos diferenciados. Todos nós temos uma história de vida, a sua própria história. Para conhecer essa história, usamos fotografias, objetos, roupas, anotações, desenhos, filmes, gravações, lembranças da memória, diário, entre outros. Eles são os documentos ou fontes da nossa história. Compreender a importância que a análise iconográfica tem nas aulas de história possibilita o desenvolvimento de uma prática metodológica eficiente,
mostrando-se ser um instrumento indispensável à compreensão dos conteúdos da disciplina. Discussão sobre as imagens como iconografia implica em uma leitura crítica dessas imagens na tentativa de explorar valores socioculturais. Um estudo iconográfico pode ser feito através da identificação, descrição, classificação e interpretação do tema das representações figurativas. O docente, preocupado com a aprendizagem e o crescimento do seu aluno, prioriza um ensino com qualidade e quer saber se o seu aluno está ou não compreendendo os assuntos abordados, se a aprendizagem está sendo significativa e se está ajudando a desenvolver o senso crítico. Segundo Paulo Freire, ensinar não é somente transferir conhecimento. Essa compreensão é fundamental ao docente, para que perceba que é necessário criar possibilidades para a produção e a construção do saber do seu aluno. Não é apenas mera transferência de conteúdos e conhecimentos acumulados pelo sujeito que sabe e transfere ao outro. Nos parâmetros curriculares nacionais, afirma-se que se torna significativo e relevante e consolida o aprendizado o que o aluno aprende e, assim, fundamenta a construção e a reconstrução de seus valores e práticas cotidianas e suas experiências sociais e culturais. E o que sensibiliza, molda a sua identidade nas relações mantidas com a família, os amigos, os grupos, os mais próximos e também os mais distantes da sua geração. Assim, encerramos a nossa terceira unidade. Não esqueça de ler os conteúdos do livro que recebeu para que tenha melhor êxito na disciplina. Faça os exercícios, tire suas dúvidas. Fique atento, pois a videoaula não traz os conteúdos na íntegra. Até a próxima unidade.